Gente, boa noite, né? A gente vai estar dando início hoje à nossa última aula síncrona, né, da disciplina de prática pedagógica. Antes de eu iniciar com o conteúdo propriamente dito, eu vou explicar para vocês algumas coisas. Eu acho até que eu já expliquei, mas eu vou reforçar, né, na aula de hoje, já que os colegas de vocês que não vieram hoje, vão ter acesso à gravação. Vejam, eu tinha conversado com o Rafael da possibilidade, porque a minha disciplina, como ela é uma disciplina de 90 horas, eles orientam que a gente faça 2 encontros presenciais, né? Só que a gente vem tendo aí esses problemas de presença nos encontros presenciais, então eu acordei com o Rafael que eu faria só um encontro, que a gente já realizou esse encontro, né? Lá atrás, alguns meses atrás. Então, em substituição à atividade que estava avaliativa, referente ao encontro presencial que seria realizado esse final de semana, de acordo com o cronograma que nós disponibilizamos para vocês, nós alteramos e fizemos uma avaliaçãozinha com 5 questões dentro do sistema Moodle. O próprio sistema vai calcular a nota de vocês e automaticamente aparece. De 0 a 5 é a nota máxima que vocês vão ter. Por que de 0 a 5, professora? Porque nós fizemos outros 2 fóruns, né? Um fórum na semana 10 e um fórum na semana 11, essa é a semana 12, onde esses fóruns, quando você soma tudo, é que vai dar a nota 10. Quem vai ter o trabalho de somar sou eu, tá bom? Mas fica aí a informação para vocês. Então, amanhã, na verdade, eu acho que já até eu disponibilizei já hoje, mas vocês têm até domingo para realizar essa avaliação. Vocês só vão ter direito a uma única tentativa, tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam depois dessa nossa aula, até domingo vocês têm essa possibilidade de executar isso. Eu estou pedindo aos professores para reverem todas as questões se tem alguma atividade que eles não corrigiram, nem nada para poder corrigir, porque eu quero estar com essas notas todas no sistema até terça-feira, né, para a gente poder entrar, pelo menos aí o Natal, todo mundo com as coisas resolvidas, porque tenho que fazer também uma avaliação final, né? Então, quem não fez suas atividades, aí dê conta até domingo para poder a gente concentrar e fazer a correção de tudo que ainda estiver faltando, tá certo? Deu certinho para me ouvir? Eu vou, eu vou passar aqui para vocês. O nosso tema da aula de hoje, gente, é sobre avaliação e planejamento. Essa nossa disciplina, como eu sempre tenho falado, ela é uma disciplina muito introdutória. Por que eu estou ressaltando isso, gente? Porque tem alguns desses temas que nós estamos trabalhando esse semestre que eles acabam repetindo no semestre que vem. Eu não sei se é no semestre que vem ou é no terceiro, que são assuntos referentes à disciplina de didática, por exemplo, processos de ensino e aprendizagem, essa questão da importância da ludicidade, né? A importância de se planejar e da avaliação são temas que acabam perpassando pela outra disciplina, que é a disciplina de didática, tá bom? Então, pode acontecer aí de vocês, daqui a 6 meses, meu Deus, eu já vi isso ali em prática 1. É porque acaba sempre se misturando e se envolvendo, né? Afinal de contas, a gente está falando de disciplinas pedagógicas, né? Então, a gente acaba sempre batendo na mesma tecla nesse princípio de tentar que vocês absorvam, né, o máximo possível de informações relacionadas, né, ao tema. Então, é a nossa última aulinha, é uma aulinha curtinha que vai abordar, esclarecer um pouquinho sobre avaliação e planejamento, tá bom? Trazendo aí um pouquinho essa perspectiva da prática, né? A importância da prática para o professor e para o processo de ensinar e também de aprender, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela e aí vocês me avisam se mais algum aluno quiser entrar, porque de fato eu não fico vendo mais, tá? Estão conseguindo me ouvir?
Sim. Gente, estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver a tela? Sim, nesse momento eu vou preferir que vocês às vezes respondam, porque eu não fico vendo o que vocês estão vendo, escrevendo, tá? Mas eu vi que tem uma aluna que colocou ali sim, então eu vou voltar a compartilhar e aí eu vou começar a falar. Bem, como eu falei inicialmente, a gente vai estar trabalhando nessa aula sobre o tema planejamento e avaliação, tá? Esse ato, gente, de planejar, ele é um ato que está presente no nosso dia a dia, né? Não é algo novo, não é algo que a gente não esteja envolvido ou que não seja inserido no nosso cotidiano. Então, veja, independente do que nós estamos tentando trabalhar ou fazer, no contexto da gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente gosta de planejar. Então, a gente vai fazer compra no supermercado, então a gente faz ali um planejamento de uma listinha de tudo aquilo que a gente precisa comprar para poder ser mais ágil. Ou a gente vai fazer uma festa de aniversário, e aí, para essa festa de aniversário, a gente faz todo o planejamento. Quem são as pessoas que nós vamos convidar, quais são o passo a passo que a gente tem que fazer, reserva disso, o bolo e a comida vai ser aonde. Então, é todo um planejamento. Esse ato de planejar é algo que está presente muito no nosso cotidiano. E também em diversas outras profissões. Não vai ser uma coisa que vai estar relacionado só o ato de planejar do docente, né? Se vocês perceberem bem, muitas empresas, por exemplo, nessa época do ano, na verdade, já de novembro para cá, elas já começam a planejar questão orçamentária, como é que vai funcionar o orçamento do ano seguinte, tá bom? Então, assim, independente da modalidade, do estilo, do propósito, o ato de planejar, ele sempre vai estar presente aí no nosso dia a dia. Mas a gente não está falando do ato de planejar, de qualquer ato de planejar. A gente vai estar falando de um ato de planejar voltado para a questão da educação. Então, o que a gente planeja, assim, voltado para a educação? A gente tem a ideia do planejar, a ideia do planejar, tirando aí a parte do gaguejamento, ela é o quê? Ele vai ser um instrumento direcional de todo esse nosso processo educacional, pois vai estabelecer e determinar as grandes urgências, vai indicar o que é prioridade ou não, vai determinar a questão de recursos, de meios necessários, né, para a consecução de grandes finalidades, qual é a questão da meta, dos objetivos que a gente tem para a questão da educação. Então, esse ato de planejar, voltado para a educação, ele tem um propósito, né? E aí, dentre os documentos que norteiam e que servem para nós dentro do processo educacional, aí dentro do nosso dia a dia da sala de aula, a gente vai ter algumas coisas que dão embasamento e nos servem de apoio para o processo de planejamento. O primeiro dele é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele é um projeto, né? Ele é um plano que foi criado, esse plano, né, para valer por 10 anos, onde você planeja qual é a educação que a gente quer para o Brasil nos próximos 10 anos. Por exemplo, existem metas onde a gente fala da questão do aumento do ensino médio, o aumento do ensino médio esse na escola integral, né? A diminuição de determinados índices de evasão, né? A ampliação da educação profissional e da educação de jovens e adultos. Então, isso tudo a gente descreve dentro do plano. O que é que o Brasil quer, tá certo? Para a educação nos próximos 10 anos. Nós vamos ter esse plano nacional, né, que é feito pelo MEC, Conselho Nacional de Educação, que tem a participação da comunidade. E até vocês perguntam, mas como que a comunidade participa? Muitas vezes eles disponibilizam link, eles fazem fóruns, eles fazem várias atividades no Brasil quando estão no período de construção do Plano Nacional de Educação. Além do Plano Nacional de Educação, nós somos uma instituição, nós somos
um sistema, né, educacional, o sistema educacional brasileiro, ele prevê o quê? Ele prevê também os planos estaduais e os planos municipais, que é como o Estado, que é como o município, ou até o Distrito Federal, que tem a função tanto de Estado como de município, vai dizer o que é que ele espera nos próximos anos para a educação, que é responsabilidade dele. Por exemplo, o Estado de Pernambuco pode dizer que ele quer dobrar, né, ao longo desses 10 anos, a quantidade de vagas dos cursos superiores nas instituições públicas, né, que são gerenciadas por ele. Pode, pode, é um plano, nós estamos planejando isso. A partir desse planejamento é que a gente vai ver como é que vai se enquadrar a questão da verba, né, o dinheiro que nós vamos ter ou não. Dentro das escolas, as escolas têm aí a responsabilidade de criar o quê? O projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é construído, pensado, idealizado a partir da realidade daquela escola, daquela comunidade. Então, você tem esse projeto político-pedagógico. Eu não vou entrar em tanto detalhamento sobre projeto político-pedagógico, gente, porque esse conteúdo, passo a passo de como faz o projeto político-pedagógico, a separação dentro dele, isso tudo a gente explica mais lá na frente, como eu falei no começo da aula, em didática. Tem algo que não está escrito aí, mas que influencia diretamente em vocês, é os projetos de curso. Projetos de curso, né? Dos cursos superiores, por exemplo. Esse projeto de vocês da licenciatura, ele foi construído por professores da área através de uma portaria que a instituição denomina quem são as pessoas que vão pensar e refletir sobre esse curso. Além de ser uma exigência do governo federal, a nível de instituição federal, como é o nosso caso, tá? E aí cada instituição vai ter a instituição que é responsável, né? No nosso caso aqui, quem é responsável por nós do Instituto Federal, nós temos o Ministério da Educação, principalmente vinculado à SETEC, né? Que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é onde os IFs estão mais envolvidos diretamente. Então, a gente tem que ter os projetos de curso, tá? Então, a gente tem um projeto de um curso aí onde ele vai detalhar o que é aluno, o que a gente espera do aluno que vai ser egresso da licenciatura, quais são os conteúdos, o que a legislação vai trazer, gente, relacionada às exigências legais de funcionamento de determinados cursos. E aí você vai envolver várias diretrizes que tem por trás. Esse tópico plano de curso, nós estávamos nos referindo àqueles cursos rápidos, né? Que são cursos de formação inicial e continuada, que muitas vezes tem ali uma carga horária até de 180 horas, né? Que são esses cursos. Então, eles também exigem a necessidade de um planejamento, de você sentar, pensar qual vai ser o nome, porque se tem demanda no mercado para esse curso funcionar ou não. Planos de ensino ou planos de disciplina, nós estamos falando, por exemplo, a disciplina de matemática. Como que nós sabemos quais são os conteúdos que são definidos para serem trabalhados com a disciplina de matemática? Onde é que vocês acham esses conteúdos que devem ser trabalhados com a disciplina de matemática? No ensino médio ou no ensino fundamental? Vocês conseguem achar esse conteúdo, sabe como? Na Base Nacional Curricular Comum. A Base Nacional Curricular Comum é ela quem vai dizer exatamente quais são os conteúdos que os professores vão ter que trabalhar. Só que ele não traz assim em formato de conteúdo. Ele traz em formato de competências, de habilidades. E a partir desse direcionamento de competências e habilidades é que você vai fazer o planejamento do seu plano de ensino, né, ou do seu plano, da sua disciplina especificamente de matemática, e posteriormente vocês têm um outro desafio, que é o que é fazer o plano de aula. E aí vocês tem que começar a se questionar se aquele plano de aula que eu montei para a turma A funciona com a turma B? Funciona em outra escola? Sim ou não, talvez, não sei, depende. Então, esse A é um planejamento. Tudo que a gente está fazendo é um planejamento, é parar para pensar, para analisar, para verificar o que é que está acontecendo
E a partir dessa necessidade, tá? A gente traçar as nossas estratégias. Então, assim, um bom docente, ele tem que almejar, né? O que ele mais vai desejar é que o aluno aprenda. Não tem, assim, essa chance da gente chegar, assim, que o mais importante é o conteúdo. A gente tinha antes uma percepção de que o conteúdo era, às vezes, muito mais importante do que a própria aprendizagem do aluno. Mas hoje, né, de acordo com as novas teorias da aprendizagem, com os estudos que a gente tem feito e evoluído na área, tanto da psicologia como na área da educação, nós chegamos à conclusão que o mais importante é o que eu estou propondo para que o meu aluno aprenda. Certo? Qual é, de fato, a minha responsabilidade, né, sobre isso, para eu me organizar, me articular. Então, uma sala de aula, quando ela é bem planejada, ela eleva o conceito do professor. O professor, quando ele senta para se planejar, ele para pensar assim, ó, isso pode, se isso acontecer, o que é que eu vou fazer, né? Eu tenho esse plano B aqui, eu tenho esse plano A, entendeu? Então, ele vai traçando várias estratégias ao longo daquele momento que ele está ali se planejando para pensar, né? Na melhor forma de que o aluno venha a aprender, né? Então, um bom plano, ele vai ter que ter aí 8 características. Ele tem que ser, primeiro, um plano realista, né? Porque é conveniente que ele seja muito objetivo, que ele seja adequado à disponibilidade e às potencialidades humanas que nós temos, também com relação às tecnologias, aos recursos econômicos e financeiros, tá certo? Então, vamos citar aqui um exemplo para vocês. Eu vou trazer um exemplo relacionado à minha área. No ano de 2016 para 2017, eu fui diretora de ensino. E aí, na direção de ensino lá, tem um momento que a gente senta e vai rever os cursos, né? O planejamento para cada curso e tem as reformulações curriculares. Dentro dessa reformulação, quando eu fui sentar com uma coordenação, essa coordenação chegou e disse para mim que queria um professor novo para poder fazer a reformulação. Eu tinha aquele professor novo no momento? Não. Era certo que eu conseguisse aquele professor novo? Não. Então, eu orientei que, apesar deles terem feito todo aquele planejamento, eles tinham que levar em consideração esse plano, ele tinha que ser realista, levar em consideração que esse profissional, a gente não tinha ele no momento. E nem sabia, porque a gente depende das vagas disponibilizadas pelo governo federal, se a gente ia conseguir ter. Então, assim, é muito importante que a gente crie um plano que seja ele plano de aula, seja ele plano de ensino, seja ele projeto político-pedagógico, mas que esse ato de planejar seja um ato onde a gente vai, de fato, pensar em todo o contexto que está envolvido por trás. Então, ele tem que ser realista, sim. Ele tem que ser oportuno, porque ele vai ter que satisfazer as necessidades exigidas pelas determinadas circunstâncias que nós temos. Então, naquele momento eu não poderia atender, mas quem sabe em outro momento eu vou e consigo atender aquela demanda, tá? Ele tem que ser integracionista, porque ele vai considerar todos os fatores concorrentes e capaz de colaborar para o melhor aproveitamento aí do nosso recurso, né? Às vezes a gente tem dentro da instituição vários recursos que a gente não utiliza, muitas vezes, porque nem sabe que tem. As pessoas não têm conhecimento, né? Porque não foi traçado um bom plano, uma boa estratégia de divulgação. Ele tem que ser concatenado, né? Que quer dizer o quê? Que tem que se iniciar com os antecedentes e precedentes, tem que ser feito um diagnóstico antes, para que a gente consiga verificar aí se tem futuro ou não, o que é que a gente quer para o nosso futuro. Ele tem que ser estável no sentido de ter uma consistência, de apresentar um conteúdo, de gerar uma confiança, mas também uma flexibilidade, né, para que a gente consiga executar. E aí eu estava aqui me lembrando que hoje à tarde, quando eu estava no instituto, um colega meu aplicou várias provas, né? E aí, quando foi do nada, uma aluna lá faltando várias vezes, e a gente sinalizando e tudo, e aí, veja o que aconteceu, essa aluna perdeu as provas, né, e estava muito preocupada, chegou dizendo que estava muito preocupada, que ontem não conseguiu vir, porque estava doente e tal. Só que dentro do IFE,
a gente não pode aceitar que o aluno diga que está doente sem ter o comprovante, né? Então, a gente precisa ter aí um comprovante para verificar. E não tinha esse comprovante. E também não foi informado para o professor da disciplina que essa aluna passava por alguns problemas psicológicos, né? Que algumas pessoas são contra os professores saberem dessas informações e já outras pessoas são a favor. Por causa que o que é contra tem medo do que o aluno seja taxado, né? Mas o que é a favor quer levar em consideração que o quê? Se eu sei que esse aluno tem um histórico com determinados problemas que envolvem até mesmo a questão psicológica, a questão mental, é importante para até a gente saber como lidar, ter o tato de como lidar, né? Tá preparado, assim, para lidar, que aí exige essa questão da nossa flexibilidade. E, de fato, o meu colega não sabia, nem eu sabia que a aluna tinha problema, e depois que o meu colega disse, olha, não tem mais, de acordo com a legislação, né, da instituição, eu não posso mais aplicar a sua avaliação, só agora, quando começar o próximo semestre, porque agora está finalizado tudo. E aí a aluna ficou muito preocupada, e não sei o quê, não quis mais dialogar, e saiu. E aí, depois que ela foi reclamar em todos os outros setores, foi que alguém chegou para o meu colega e disse, olha, essa aluna, ela passa por tais problemas. Se tivessem dito lá atrás, tivessem informado, planejado, realizado tudo isso, nada disso tinha acontecido. Então, é muito importante que a gente tenha, em qualquer situação, que a gente tenha essa interação, né? Essas conversas, essa flexibilidade também, mas também, gente, momentos de escuta, tá? Então, perpassa também, às vezes, pela questão da construção de um plano, a gente escutar para saber o que de fato está acontecendo. Ele tem que ser funcional, né, no sentido de garantir a sua efetiva execução. Como eu falei anteriormente, não adianta eu colocar lá que estou criando um plano, contando com um professor que ainda não existe, né, dentro da instituição. Ele tem que ser programado na ideia de fazer uma descrição sistemática das ações a serem realizadas, tanto em nível de recurso como em nível de tempo, né? O quanto é importante aí a gente parar para pensar e o que nos vai exigir aí na questão da execução. E ele tem que ser informativo, ele tem que conter fontes confiáveis. Você não pode pegar informações de qualquer lugar. É importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento de onde que vem essas informações todas. Então, normalmente na questão da educação, quando a gente está falando, existem algumas coisas que deve se levar em consideração quando você vai fazer esse planejamento, né? É a questão das diretrizes curriculares nacionais, é a questão dos parâmetros curriculares nacionais, é a questão da base nacional curricular comum. Então, são documentos que foram elaborados e que você deve se utilizar dele nos momentos que você vai fazer o seu planejamento aí, certo? Então, tanto para os professores como para as instituições, é muito importante que a gente pare para sentar, para planejar, para rever tudo que a gente tem nós temos um grande defeito, a gente muitas vezes planeja, mas a gente não avalia depois aquilo que foi planejado, né? A gente chega e joga ali, faz todos aqueles planejamentos, às vezes, muitas vezes para atender determinadas metas, determinadas exigências que não são feitas, mas a gente, de fato, não para avaliar. Vamos avaliar, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou, por quê, né? E aí, quando a gente fala de avaliação, a gente chega no outro tópico da aula, né? Que é o tópico da avaliação. Por que a gente avalia, né, os nossos alunos? Deixa eu tirar aqui só para eu olhar se não tem ninguém aparecendo ou falando. Ah, tá. Tá, eu tô lendo aqui, gente, o chat, tá? Para dar uma olhadinha se tem algum recado ou se tem alguma dúvida de vocês. E aí só tem uma mensagem mesmo do Raimundo, mas é mais a título de informe mesmo com relação à situação de um colega. Então, vamos voltar lá. Então, por que a gente avalia, né? Quando é que a gente... Por que é necessário a gente aplicar? O que a gente quer quando a gente aplica ali uma prova? Ou como é que a gente faz a elaboração de questões que vão integrar vários conteúdos, né?
Qual é o objetivo que a gente quer quando a gente está aplicando ali uma avaliação? Você for pensar aí, a grosso modo, muitos de vocês chegarem para mim, a gente quer ver se o aluno aprendeu ou se o aluno não aprendeu. A gente avalia para isso, para ver se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Mas o que a gente percebe, né, é que é intimamente ligado o ato de avaliar, do ato de planejar, do ato do ensino, do ato da questão da aprendizagem, da gente parar para se preocupar com os nossos alunos, né? Se preocupar aí também, não só a nível de aluno, mas a nível também de instituição. Então, o Brasil tem, de acordo com a legislação e de acordo com a legislação e de acordo com a... Estou esquecendo um nomezinho. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que de acordo com a LDB, lembrei, nós temos que realizar avaliações para verificar em que nível nós estamos. E aí, por isso que a gente ouve tanto falar do SAEB, né, da Provinha Brasil, a gente ouve falar do PISA, né, que é uma avaliação internacional, porque a gente precisa ter um parâmetro mais ou menos de qualidade que nós estamos. E aí, sem sombra de dúvida, essas avaliações, a gente acaba questionando, né, a veracidade dessas informações, porque ela é uma avaliação em larga escala, ela não considera determinados pontos que mexem aí com os alunos, né, no momento da aplicabilidade dessa avaliação. Mas ela é importante. Quando você aplica uma avaliação ali junto ao teu aluno, quando você vai avaliar uma instituição, você vai no intuito ali mesmo de verificar ó, o que está errado, como é que eu posso corrigir, como é que eu posso melhorar. Essa é a proposta que a gente tem com relação quando você pensa ali numa avaliação, né? Mas normalmente não é o que acontece. Às vezes tem professor que usa a avaliação como instrumento de poder, né? Para, digamos, se vingar dos alunos. E às vezes tem aluno também que só estuda para passar na avaliação, né? Não estuda para além, né? Então, de uma maneira geral, assim, a avaliação ela pode ter duas funções, assim, na maioria, né, para nós educadores. Elas podem ser uma avaliação tanto formativa como uma avaliação mais na linha da educação, né? Que é a avaliação somativa é aquela que é muito mais centrada no processo de memorização, que é o que a gente normalmente verifica dentro desses processos avaliativos que a gente tem hoje. Elas não são uma avaliação que é centrada no que, de fato, nós, alunos, né, pensamos, ou na melhoria que aquilo pode trazer para o aluno. Eu digo assim, nós, alunos, porque, querendo ou não, gente, eu não deixo de ser aluno. Hoje mesmo eu estava me matriculando para fazer um outro curso. Mas é um curso rápido, mas, querendo ou não, um outro curso, e aí acaba que eu preciso também me dedicar para estudar. Então, essa possibilidade de você avaliar, você parar, você perceber as relações que existem, é muito importante. O processo de ação, reflexão, ação, dentro da área da educação, ele é constante, ele tem que acontecer de forma constante. E aí, trazendo, né, algumas funções do processo avaliativo, a gente vai ter aquela avaliação que é diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica é aquela que vai proporcionar informações acerca da capacidade do aluno, né, antes de iniciar o processo de aprendizagem. Qual seria, por exemplo, para essas escolas, um modelo de avaliação diagnóstica? Qual seria? Né? Nós temos, claro, que Provinha Brasil acaba sendo ali, ela está diagnosticando alguma coisa, dependendo de como a gente utiliza. O Enem, gente, se você utiliza, se as instituições de ensino superior utilizassem o Enem como avaliação diagnóstica para dizer como é o nível do aluno que nós estamos recebendo, quais são as dificuldades desse aluno em português, em matemática, porque isso tudo o Enem traz. Esse diagnóstico daqueles alunos, o Enem tem. Da mesma forma que os alunos que terminam o curso superior, eles passam por uma avaliação, né, que é o ENAD, que não deixa de ser uma forma de você avaliar aí como que está saindo esses alunos para o mercado de trabalho, tá? Já a função mais formativa aí do processo de avaliação é aquele que vai permitir você constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos que a gente traçou lá atrás como pretendido para esse curso. Por isso que a gente planeja. A gente planeja para, a partir desse planejamento, a gente alcançar os objetivos que a gente traçou,
né? Então, quando você aplica uma avaliação nesse processo de avaliação voltado para a formação, é para isso, para você verificar a compatibilidade dos objetivos e dos resultados que foram alcançados. E, a partir disso, você traçar novas estratégias de melhoria. Já a avaliação somativa, ela é aquela que ela busca muito mais determinar o grau de domínio do aluno em uma determinada área de aprendizagem, o que vai permitir, né, que o aluno tenha, assim, uma qualificação, ou, digamos assim, que eu veja qual foi, de fato, a credibilidade da aprendizagem desse aluno que foi realizada, né? E aí, muitas vezes, a gente encontra muito mais dentro do nosso processo escolar as avaliações no estilo de avaliação que são somativas, né? Elas não têm uma característica de verificar, de intervir, de atuar em cima. Muitas vezes eu faço ali uma prova e aí os alunos morrem de medo das provas, né? E é engraçado que você vê que enquanto os alunos estão dentro do processo, quando os alunos estão dentro do processo de aprendizagem, né? Eles inicialmente ali, eles não têm receio de fazer nenhum tipo de avaliação. Por exemplo, a minha filha não tem receio de fazer avaliação, a minha filha é de 6 anos. Então, isso é algo que vai ser, que acabam construindo, né, na criança. A minha filha não tem essa problemática, como também a questão de que as cores, né, corrigir a prova com caneta vermelha, e aí gera sempre aquela insatisfação, porque foi construída historicamente com aquela relação da cor vermelha com nota baixa, né? Azul era uma nota alta, então tem toda uma história que foi construída aí. E que, gente, se a gente for puxar aí para a área mais da psicologia, vocês vão aí puxar Foucault, se quiserem, que vão trazer a questão das relações de poder, né? Infelizmente, essas relações, elas acontecem dentro e fora da escola, e na escola, em alguns momentos, os professores, não estou dizendo que vocês serão assim, mas a gente ainda existe alguns professores que são assim, que tem aquela percepção, olha, se eu sofri dentro do meu processo educacional, se eu sofri para aprender isso, meu aluno também tem que sofrer para aprender isso. Aí eles acabam reproduzindo aquilo que eles vivenciaram. E esse é o grande desafio que a gente tem, assim, dentro desse processo educacional que a gente vivencia hoje, de uma sociedade que está em mudança, que a gente falou já em várias aulas passadas, é exatamente sobre isso, como que a gente vai gerenciar isso. Porque aquele profissional que ele não é preparado para lidar com essas mudanças, né? Como que ele vai aplicar e parar para lidar com a sua aula, né? Como é que ele para? Muitos professores não querem parar para planejar, muitos professores reproduzem a mesma aula de uma turma, reproduz na outra, sendo que são alunos diferentes, às vezes o nível de uma turma está mais atrasado do que o da outra, e assim vai. E vai passando, né? E aí a gente chega, essa semana eu estava visitando uma instituição que a gente tem uma parceria sobre um projeto, e tem crianças do 9º ano que não sabem ler e escrever. Mas elas estão sendo aprovadas todo ano, mas elas não sabem ler e escrever. Então, como é que essa menina está no 9º ano e não sabe ler e escrever? Né? E aí a gente vai ter um problema que não é eu não quero culpabilizar essa professora, né? Mas o quanto que a gente tem que tomar cuidado de qual é a função mesmo da educação, né? Qual é a nossa função social dessa educação? Será que é muito mais importante a gente se preocupar com o conteúdo do que pensar assim, ó, vamos parar, vamos segurar aí, vamos fazer esse menino ler, né? Ler, escrever, contar. Eu estou recebendo alunos no curso superior, gente, espero, já que vocês estão fazendo matemática, que vocês não tenham, né, essas dificuldades, mas eu estou recebendo alunos que não sabem fazer as 4 operações matemáticas, né? Quais são as operações matemáticas básicas ali? Somar, diminuir, multiplicar, né? E dividir. Recentemente, eu passei por uma situação que eu mandei o aluno colocar um código num certificado que eu pedi, e que os certificados seguintes seguiriam a sequência. Então, eu disse para o menino, o primeiro certificado é 1, então, automaticamente, qual vai ser o segundo certificado? O 2, e assim sucessivamente. E aí, o aluno, eu mandei essa explicação para ele via Telegram, e ele foi pessoalmente tirar dúvida comigo, porque ele não tinha entendido que era uma sequência. Então, ele já tinha começado ele botou 1, no outro ele botou 10, no outro ele botou 20, e assim foi. E aí teve que refazer.
né? Teve que refazer. Infelizmente, alunos do curso superior também estão passando por essa situação, né? Então, vejam, o que é que vocês têm para falar aí sobre esse processo de aprendizagem, né? Sobre esse processo aí de avaliação, de planejamento. Vocês que estão aí vivenciando essas avaliações nas últimas semanas, né? Eu tenho visto os tutores sempre falando da preocupação com a quantidade de atividades que vocês estão sendo submetidos, né? Na aula passada a gente já conversou um pouquinho sobre isso, que vocês estavam com, se eu não me engano, eram umas 3 a 4 disciplinas, né? E todas elas com várias atividades para serem executadas, e que muitas vezes os alunos não dão conta, né? Porque a gente quer acreditar que o aluno é autodidata na EAD, mas existem coisas que não estão previstas na questão do autodidatismo, que é o quê? A internet, por exemplo. Se vocês estiverem em casa com a infraestrutura que não é adequada, como que vocês vão conseguir fazer todas as atividades? São online. A questão desse planejamento, por exemplo, da importância de se planejar para que as avaliações das outras disciplinas aconteçam no mesmo dia, por exemplo, para evitar que vocês tenham que se deslocar 3, 4, 5 vezes, já que a gente tem alunos de diversas cidades, né? Não somente de Petrolina, mas de outros lugares. Então, tudo isso envolve planejamento. O ato de sentar, de planejar, de levar em consideração todas essas qualidades. Por isso a importância lá atrás, a flexibilidade, quando a gente falou, né? Então, minha gente, esse era o conteúdo, assim, que a gente se programou para finalizar a nossa disciplina, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida relacionada à disciplina ou relacionada ao tema que nós trabalhamos hoje, né? A avaliaçãozinha que eu disponibilizei, se eu não me engano, já está disponível para vocês fazerem. Ela é bem simples. Eu abordei até algumas respostas dela aqui na minha fala. E, infelizmente, eu só vou querer que vocês preencham uma única vez, né? Até porque ela está bem simples. Muito facinho, muito facinho. Então, vocês conseguem aí fazer, resolvê-la, né? Da melhor forma possível, tá bom? Tem alguma coisa que vocês querem dizer, explicar, comentar? Vocês estão tão caladinhos. Vai chegando assim dezembro, né, minha gente? A gente vai se atolando de tanto trabalho, né? Porque, meu Deus do céu, eu tô com 20 relatórios de estágio para corrigir. Arrancando os cabelos. E amanhã tem 3 bancas de TCC. É, tem 3. Vocês ainda estão novinhos, não estão nessa perspectiva, não. Eu nem vi no projeto de vocês. Vocês vão ter que fazer TCC? Porque eu não sei se vocês sabem, mas de acordo com a legislação, o TCC é opcional, né? Fazer TCC é opcional, mas dá um trabalhinho fazer TCC, né? E aí, eu vou ser banca de 3 TCCs amanhã à tarde dos meninos da computação, mas vai ser legal. Então, gente, foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre. Não sei se a gente vai se encontrar aí no semestre que vem, tá bom? Mas a gente pode se encontrar ainda em outros momentos ao longo da jornada de vocês nessa licenciatura. Espero de coração que vocês não desistam, sigam firmes e fortes na licenciatura aí, tá certo? E sempre que necessário, gente, mandem contribuições para Rafael, que é o coordenador, falem com os tutores, tá bom? Para a gente tentar gerenciar esse curso da melhor forma possível, né? Para tentar atender aí, né, de acordo com a legislação, com tudo, o que de fato vocês estão precisando de apoio, né? De suporte, tá bom? Então, se a gente não se encontrar mais, eu desejo a vocês boas férias. Não sei quando vocês entram de férias, mas na minha disciplina vocês vão entrar, com fé em Deus. E espero que vocês tenham boas férias e que as festas em família sejam ótimas, né? E que tenhamos aí um 2024 muito melhor, minha gente, porque esses últimos meses acho que foi puxado para todo mundo, né? Muita coisa para fazer, muita conta para pagar, né? Essa é a verdade. Vocês têm mais alguma coisa? Querem dizer alguma coisa, além de bater as palminhas aí do Raimundo que está batendo, né? Ou dos comentários do Raimundo aqui no grupo? Não?
Se não tiverem mais nada, gente, eu vou encerrar aí a gravação dessa aula. Eu vou ver se já chega aqui para eu poder disponibilizar ainda hoje para vocês, né? Até para quem for fazer a atividade já conseguir fazer. O Raimundo quer falar? Pode falar, Raimundo. Sim, é que eu só queria agradecer você, sua paciência com a gente. Eu não estou conseguindo ouvir você, Raimundo. Os meninos estão ouvindo? Pronto, para mim apareceu. Vocês estavam me ouvindo, estavam? Estava. Ah, tá, ainda bem. Então, Eu só queria agradecer pela sua paciência com a gente. E espero realmente que no próximo semestre você continue sendo nossa professora. Eu não sei quais disciplinas. Isso foi muito bom, bem esclarecedor. Palestra foi bem esclarecedora. E vamos à atividade. Né? Obrigada, Raimunda. De fato, gente, por mais que eu já esteja assim, eu dou aula na EAD desde 2016, mais ou menos, eu sempre pego essas disciplinas da EAD, principalmente assim, didática. Eu adoro didática e adoro EFEB também, que é Estrutura de Funcionamento da Educação Básica. E aí a gente sempre vê o quanto, por mais que eu conheça algumas coisas, a gente sempre fica preocupado, né, e será que o aluno está aprendendo, não está aprendendo? E tem algumas regrinhas dentro dos programas que variam de acordo com cada instituição, né? O IFE tem algumas regras, eu já trabalhei na Univasf e tem outras regras, e aí a gente acaba se prendendo em determinados momentos a essas regras, e aí acaba tendo que dar conta de todas essas outras coisas e não das coisas que a gente queria para mexer mais, movimentar mais, né? Mas eu agradeço, foi um prazer mesmo trabalhar com vocês. Foi uma novidade para mim, porque a área da matemática, que eu não tinha atuado ainda, é a primeira vez que eu estou dando a disciplina na matemática, eu já atuei na química, na física, na computação, na música, mas em matemática é a primeira vez. Então, que bom que está dando tudo certo, né? Você quer dizer mais alguma coisa, Raimundo? Não? Não, era só isso. Eu acho que eu sem querer. Ah, tá bom. Pois, gente, ó, boas festas. Quem não fez as suas atividades, façam tudo, até no máximo domingo, porque a gente quer lançar as notas de vocês no máximo tudo até terça-feira, para dar tempo, se alguém precisar fazer alguma outra atividade de reposição, avaliação final, que faça antes do Natal, né? Para a gente passar essas festas aí bem felizes, né? Livres, digamos assim, tá bom? E aí, um abraço. A gente se encontra por aí, tá? Eu vou desligar direitinho, vou parar a gravação e desligar.